Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e nós teremos hoje a revisão para a avaliação bimestral do segundo bimestre, tá bom? Vamos lá. José tem uma coleção de miniaturas de carros e motos. Observe a seguir a representação da coleção. Qual a razão de motos em relação a carros? Então vamos prestar atenção na pergunta. Qual é a razão de motos em relação a carros? Ele poderia perguntar qual é a razão de motos em relação ao total, qual é a razão de carros em relação a motos, qual é a razão de carros em relação ao total. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aqui no caso é a razão de motos em relação a carros. Quantas motos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 motos e 1, 2, 3, 4, 5. 5 carros. Ou seja, a razão, né? Melhor dizendo, a razão de motos em relação a carros é de 9 sobre 5. Bom? Vamos lá. Vamos continuar. Numa prova de 30 questões, Lúcia acertou 22 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Então, olha que interessante. A prova tem 30 questões. A Lúcia acertou 22. Só que a pergunta é, qual é a razão entre o número de questões erradas? Então, se a prova tem 30 questões e a Lúcia acertou 22, significa que ela errou 8 questões. Então, qual é a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? 8 sobre 30. Tá bom? Professor, mas não tem no gabarito aqui 8 sobre 30. Verdade. Por que não tem no gabarito? Porque é possível simplificar. 8 dividido por 2, 4. 30 dividido por 2, 15. 4 sobre 15 não dá mais para simplificar, né? A razão entre o número de questões erradas e o número total de questões, 4 sobre 15. Continuando. Numa prova de 42 questões, Bianca errou 10 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Bem parecidos os dois exercícios. Entretanto, no exercício anterior, ele dava o número de questões que a pessoa acertou. E aqui ele já está dando o número de questões que a pessoa errou, que foram 10 questões. E ele pergunta quantas questões erradas, ou seja, o próprio 10. 10 sobre o total. Total de questões, 42 questões. 10 sobre 42. Também não tem no gabarito 10 sobre 42. Por quê? Porque nós podemos simplificar. Simplificar é dividir em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, pelo mesmo número. 10 dividido por 2, 5. 42 dividido por 2, 21. Resposta, 5 sobre 21. Alternativa B. Vamos continuar. O salário de Paulo é de R$ 4.500 e Jonas tem um salário de R$ 1.500. A razão entre os salários de Paulo e Jonas é de... Ele deu o salário das duas pessoas e está perguntando a razão entre os salários de Paulo e Jonas. Como ele fala aqui sobre Paulo primeiro, na pergunta, qual é a razão entre os salários de Paulo e Jonas? O salário de Paulo eu escrevo no numerador e o salário de Jonas eu escrevo no denominador. Paulo ganha R$ 4.500. Então, 4.500 sobre Jonas tem um salário de R$ 1.500. Sobre 1.500. Agora basta simplificarmos. Olha que interessante. Eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Eu já posso simplificar. O que sobra para mim? 45 sobre 15.
45 sobre 15 dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 3, dá para simplificar por 5, mas também dá para simplificar por 15. Se a gente não conseguir perceber que dá para simplificar diretamente por 15, nós podemos simplificar por 3, depois por 5, não tem problema nenhum. 45 dividido por 15, 3. 15 dividido por 15, 1. 3 sobre 1, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, a razão entre os salários de Paulo e Jonas é igual a 3. Alternativa A. Próximo. O salário de André é de R$2.000 e Bruno tem um salário de R$6.000. A razão entre os salários de André e Bruno é D. Ele perguntou o André e depois o Bruno. Então o salário do André vai ficar em cima e o do Bruno vai ficar embaixo. O André tem um salário de R$2.000. R$2.000. E o Bruno tem um salário de R$6.000. R$6.000. Muito simples, né? Vamos apenas simplificar. Olha que interessante. Tenho 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. O que eu posso fazer? Cortar os 3 zeros de cima e os 3 zeros embaixo. O que sobra para mim? 2 em cima e os 6 embaixo. Ainda é possível simplificar, né? Podemos simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, a razão entre os salários de André e de Bruno é de 1 sobre 3, 1/3. Eu posso escrever 1/3 dessa forma, ou eu posso escrever também dessa forma, 1/3. As duas formas estão corretas. Alternativa A. Vamos continuar. Determine o valor de x na proporção. X sobre 2 é igual a 10 sobre 4. Então, se x sobre 2 é igual a 10 sobre 4, para a gente descobrir o valor do x tem algumas maneiras. Acredito que a melhor delas seja a multiplicação em cruz, ou seja, 4 vezes x é igual a 2 vezes 10. 4x igual a 20. X é igual a 20 dividido por 4. X igual a 5. Bem simples, né, pessoal? Ah, professor, mas eu percebi aqui que o 2 é a metade do 4. Então, x seria a metade do 10? Também, a gente pode fazer dessa forma. Metade do 10, 5. Tem várias formas para a gente calcular aí o valor do x na proporção, tá? Próximo. Determine o valor de x na proporção. X sobre 40 é igual a 30 sobre 5. Vamos mais uma vez utilizar a multiplicação cruzada. 5 vezes x, 5x, igual a 40 vezes 30. 40 vezes 30, 4 vezes 3, 12. Eu tenho um zero aqui e um zero aqui, ou seja, 1.200. Qual será o valor do x? X será 1.200 dividido por 5. Quanto que é 1.200 dividido por 5? Muito simples. 1.200 dividido por 5 é igual a 240. Certo? Vamos para o próximo. Em uma livraria, de cada 20 livros vendidos, 16 são romances. Na semana passada, foi vendido um total de 100 livros. A quantidade de livros vendidos do gênero romance na semana passada foi de... Também um exercício muito simples, né, pessoal? Nós podemos fazer o seguinte. Vamos fazer uma tabela. Bom, o que nós teremos nessa tabela? O total de livros, total, e apenas os de romance. Vou colocar um R aqui de romance. Então, o que o problema diz? Que de cada 20 livros, quando o total de livros vendidos são 20,
16 são de romance. E que na semana passada o total de livros vendidos foram 100. Quantos foram de romance? Mais uma vez, né? Nossa regrinha de 3 aí, nossa multiplicação cruzada, a gente consegue resolver tranquilamente. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. 20 vezes x, 20x, é igual a 100 multiplicado por 16. 100 multiplicado por 16, 1.600. X é igual a 1.600 dividido por 20. X é igual. Eu tenho 0 em cima e tenho 0 embaixo. Professor, mas tem 2 zeros em cima e 1 embaixo, o que eu faço? Você vai cortar apenas 1, né, pessoal? Então, vou cortar 1 zero de baixo com 1 zero de cima. 1.600 dividido por 20 é a mesma coisa que 160 dividido por 2, ou seja, 80. Então, o número de livros do gênero romance vendidos na semana passada foi 80. Alternativa A. Próximo. Certo automóvel consome, em média, 20 litros de combustível para percorrer 140 km. Mantendo essa média, a quantidade de litros de combustível que será necessário para que esse automóvel percorra 420 km é de... Muito simples também. Vamos fazer uma tabela. O que nós teremos na nossa tabela aqui? Litros de combustível. Então, vou colocar aqui, ó, litros. E o quilômetro, que é a distância. Vamos colocar km. Então, o que nós teremos aqui? 20 litros de combustível, é possível percorrer 140 quilômetros. Então, 20 litros de combustível, 140 quilômetros. Mantendo essa média, a quantidade de litros de combustível que será necessário para que esse automóvel percorra 420 quilômetros. Então, litros embaixo de litros, quilômetros embaixo de quilômetros. Então, aqui nós completaremos com x. Mais uma vez, a nossa multiplicação cruzada, a nossa multiplicação em cruz. 140 vezes x, 140x, é igual a 420 vezes 20. Quanto que é 420 vezes 20? Muito simples, a gente faz 42 vezes 2, que dá 84, um zero do 20 e um zero do 420, acrescentamos aqui, ó, os dois zeros. X é igual a 8.400 dividido por 140. Professor, quanto que é 8.400 dividido por 140? Posso cortar um zero de baixo com um zero de cima. 8.400 dividido por 140 é a mesma coisa que 840 dividido por 14. Quanto que é 840 dividido por 14? Faz a continha no canto do caderno, tá bom? Resultado, 60. 60 o que, professor? O x que nós estávamos calculando era referente aos litros, ou seja, 60 litros. Alternativa C. Qual das sucessões abaixo é diretamente proporcional a 2, 4, 6 e 10? Então, geralmente, o que ele faz? Ele dá duas sucessões para a gente, tá? E pede para a gente comparar se elas são diretamente proporcionais ou não. Pede para a gente calcular aí se são diretamente proporcionais ou não. Quando ele dá uma sucessão e dá várias alternativas de resposta para a gente, pessoal, a melhor forma de a gente fazer, quando ele dá desse jeito, a melhor forma é a gente dividir o primeiro número da sucessão pelo primeiro número da pergunta. O segundo número da sucessão, da resposta, pelo segundo número da pergunta. E assim por diante. E quando vai ser diretamente proporcional? Quando os resultados forem o mesmo. Então eu vou dividir 6 por 2. Vamos ver quanto que dá?
6 sobre 2. 6 sobre 2 dá 3. Beleza. Se eu dividir todos esses números por esses números aqui da sequência e sempre der o resultado 3, significa que essa sequência é diretamente proporcional a essa. Se der algum valor diferente, significa que as sequências não são diretamente proporcionais. Bom, agora eu vou dividir o 10, que é o segundo número dessa sequência, pelo 4, que é o segundo número dessa sequência. 10 sobre 4 dá 2,5. O que nós podemos perceber? O resultado foi diferente. Se o resultado foi diferente, com certeza essa sequência não é diretamente proporcional a essa. Professor, eu preciso testar esses outros números aqui? Não, pessoal. Por que eu não preciso testar? Se já deu errado aqui, a sequência toda não é proporcional a outra sequência. Então já posso descartar a alternativa A. Vou fazer com a alternativa B. Então, 4 dividido por 2. Vamos lá. 4 sobre 2 é igual a 2. Muito bem. Agora eu vou fazer 8 sobre 4. 8 sobre 4 é igual a 2. Ó, por enquanto está dando certo. Agora eu vou pegar o terceiro número dessa sequência com o terceiro número daquela sequência. 12 sobre 6. 12 sobre 6 dá 2. Por enquanto está dando certo. E agora eu vou pegar o quarto número dessa sequência com o quarto número daquela sequência. 20 sobre 10. 20 sobre 10 também deu 2. Ou seja, quando eu fiz a divisão do primeiro número dessa sequência com o primeiro número da outra sequência, quando eu fiz a divisão do segundo número dessa sequência com o segundo número da outra sequência e assim por diante, eu obtive sempre o mesmo resultado. O que significa isso? Que essa sequência é diretamente proporcional a essa sequência. Então, resposta correta, alternativa B. Eu preciso testar as outras sequências? Não, né, pessoal? Já encontrei a resposta, não preciso testar as outras sequências. Mas se vocês quiserem testar, vocês podem observar que todos os números da sequência não serão diretamente proporcionais a todos. Pode ser que dê certo com 2 ou até mesmo 3, mas todos os números não. Bom, vamos continuar. Ao comprar 4 chocolates, José pagou R$12. Se José gastasse R$27, quantos chocolates ele compraria? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer nossa tabela. Mais uma vez. O que nós teremos aqui na nossa tabela? A quantidade de chocolates. Vou escrever aqui. Chocolates e o valor pago, né? Aqui, valor. Ao comprar 4 chocolates, ele pagou R$12. 4 chocolates, R$12. Se José gastasse R$27, quantos chocolates ele compraria? X. Muito simples. Mais uma vez, vamos utilizar a nossa multiplicação em cruz, aí, ou multiplicação cruzada, como preferem. 12 vezes x, 12x. Igual 27 vezes 4. Quanto que é 27 vezes 4? Faz a continha no canto do caderno, pessoal. 108. 12x igual a 108. X é igual a 108 dividido por 12. Quanto que é 108 dividido por 12? Muito simples. 9. 108 dividido por 12 é 9. Alternativa C. Vamos continuar. Gilmar é muito veloz com sua bicicleta e consegue pedalar a 8 km por hora. A distância da sua casa até a casa de sua tia é de 32 km. Assinale a alternativa que mostra o tempo que Gilmar demora para ir de sua casa até a casa de sua tia se ele mantiver aproximadamente a mesma velocidade durante todo o trajeto. De novo, mais uma questão muito simples. Vamos fazer a nossa tabela.
O que nós teremos aqui na nossa tabela? A distância, tá? Que está marcada em quilômetros, e o tempo, que está marcado em horas. Coloquei aqui. O que o problema diz? Que ele pedala 8 km por hora, ou seja, ele consegue percorrer uma distância de 8 km no tempo de 1 hora. 8 km por hora significa isso. A distância de 8 km ele consegue percorrer em 1 hora. A distância da casa dele até a casa da tia dele é de 32 km. Então, quilômetros embaixo de quilômetros. E aqui o x. Mais uma vez, nossa multiplicação em cruz. 8 vezes x, 8x é igual a 32 vezes 1, 32. Qual será o valor do x? Muito simples, 32 dividido por 8. Quanto que é 32 dividido por 8, professor? Muito simples, tabuada do 8, né, pessoal? 32 dividido por 8 é igual a 4. Ou seja, se ele mantiver aproximadamente a mesma velocidade durante todo o trajeto, ele vai demorar 4 horas. Alternativa C. Vamos para o próximo. Jéssica está calculando o custo de uma viagem. Ela sabe que para andar 200 quilômetros, seu carro consome 20 litros de combustível, cujo preço é de R$ 2,00 o litro. Para uma viagem de 400 quilômetros, Jéssica gastará apenas com combustível. Quanto? Muito simples também, pessoal. Ó, percebeu que com essa tabela aqui a gente consegue resolver bastante coisa? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular quanto será o consumo dela em litros. Então, nós temos a distância e os litros. O problema diz que para andar 200 quilômetros, o carro consome 20 litros. Para uma viagem de 400 quilômetros, x. Mais uma vez, nossa multiplicação cruzada aí, 200 vezes x, 200x é igual a 400 vezes 20. 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3 zeros. Só acrescentamos os zeros. Resposta, 400 vezes 20, 8.000. X é igual a 8.000 dividido por 200. X é igual, tenho zeros embaixo, tenho zeros em cima, posso cortar, desde que seja a mesma quantidade, cortei os 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. 8.000 dividido por 200 é a mesma coisa que 80 dividido por 2. Resposta, 40. Professor, o que significa esses 40? O que significa, né, esse 40? 40 são os litros de combustível que ela vai gastar. Só que o preço do combustível é R$ 2,00 o litro. Então, o que nós faremos? 40 litros vezes R$ 2,00 o litro. Resposta, 80. Ela vai gastar apenas com combustível o valor de R$ 80. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E essa é a nossa revisão para avaliação bimestral. Assista ao vídeo, se possível, mais de uma vez, bom? E com isso nós estaremos mais do que preparados para fazer a nossa avaliação. Tudo de bom, até mais, bons estudos a todos.